Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da Modern Barber School, a sua escola para barbeiros. E hoje a gente vai aprender sobre o dicionário do barbeiro, sobre aquilo tudo que você precisa saber para você poder executar as coisas que a gente vai ver tanto em aulas teóricas como em aulas práticas. Então, sem ficar enrolando demais, vamos para a primeira parte que você precisa entender. Então aqui você está olhando ângulos, meu Deus, isso é matemática, isso o que tem a ver com cortar cabelo? Só quero cortar cabelo. Não, mas cortar cabelo é mais complexo do que parece. Então assim, cortar cabelo envolve muita matemática, cortar cabelo é uma ciência exata. Então assim, se você angular o cabelo de uma forma e cortar, ele vai cair de uma forma conforme aquele ângulo que você cortou. Então assim, tudo que você fizer, o resultado vai ser exato. Se você passar a máquina de um jeito, o cabelo vai ficar daquele jeito. Não tem como você passar de um jeito e na hora da caída daquele cabelo acontecer algo diferente. Então aqui a gente vai ver sobre ângulos, graus e vocês vão entender exatamente onde a gente quer chegar com isso. O que são ângulos? Primeiro, é a reunião de duas semirretas que possuem uma origem em comum, chamada vértice do ângulo. Trata-se de um dos conceitos fundamentais da matemática e é objeto de estudo em geometria. Por que a gente não está acostumado, às vezes, com essas questões, ângulos, graus e não sei o quê? Porque aqui no Brasil, a nossa escola básica, a gente basicamente não estuda geometria a fundo. Nos Estados Unidos, em outros locais, se estudam muito sobre geometria. Então, os ângulos eles recebem nomes de acordo com as características e suas aberturas em grau. Então, vamos lá para graus. O que são graus? Grau é a abertura de dessas duas semirretas, o espaço entre elas, exemplo abaixo. A gente tem uma semirreta, outra semirreta. A abertura entre essas duas semirretas, o espaço entre elas, são os graus. Com isso, no mundo da barbearia, você vai ouvir falar muito em ângulos de 0, 45 e 90 graus. Afinal de contas, são esses que aparecem quando você for cortar um cabelo masculino. Se você fosse cortar um cabelo feminino, você poderia ter ângulos de 120, 180, 200 graus. Então, assim, nos cabelos masculinos, geralmente a gente utiliza ângulos de 0, 45 e 90. O que seria o ângulo de 0? Reto. Se eu for cortar um cabelo no topo, cortei aqui ângulo de 0. O ângulo de 45 é essa meia abertura ali, como vocês estão vendo no exemplo abaixo. E o ângulo de 90 é igualzinho àquele que a gente viu. Então, é a união das duas semirretas, esse ângulo aqui vai ser 90 graus. Beleza? Explicado aí sobre ângulos e essa parte mais matemática, né? Agora a gente vai entrar numa seara mais voltada à barbearia mesmo, mais prática aqui, mais teórica de barbearia. Então assim, agora nós vamos falar sobre recessão. O que são recessões? O que é isso? São utilizados como referência tanto para corte como de acabamento. Então assim, a gente tem 3 recessões claras e são só essas 3 mesmos. A recessão alta, média e baixa. Como vocês podem ver no exemplo ali, a recessão alta ela se dá nessa divisão aqui mesmo, nessa quininha que a gente tem entre o cabelo do topo e o cabelo da lateral. A recessão média seria a metade dessa primeira parte do acabamento e a recessão baixa, essa quininha aqui, ó, do nosso acabamento. Isso tudo vocês vão ver na prática, assim vai ficar muito tranquilo, mas eu preciso que vocês saibam a teoria primeiro. Então, quando eu falar recessão alta, vocês já vão saber o que é uma recessão, recessão média, recessão baixa e assim por diante. Então, tudo que a gente está trazendo aqui, na prática vocês vão ver melhor, mas vocês precisam saber essa teoria primeiro. Então vamos esmiuçar o que são as recessões. A recessão alta ela é utilizada como referência para fazer divisões, sempre para cortar o cabelo do topo. Recessão média ela é utilizada como referência para utilizar a máquina de corte,
passamos a máquina mais alta até a recessão média. Esse é o nosso limite para não ferir as arestas e não arredondar o corte. Vocês já vão saber o que são arestas, mas assim, se você for fazer desde um corte social até um corte degradê, a nossa recessão média sempre vai ser essa parte onde a gente vai vir com a máquina mais alta e não vai arredondar esse corte, beleza? A recessão baixa, ela é utilizada para fazer como referência para a parte do acabamento ou até mesmo para você fazer a sua base de degradê. Então, assim, para vocês que estão começando, às vezes você utilizar a recessão baixa para fazer a base do seu degradê. Então, assim, eu marquei aqui na minha recessão média. Do outro lado, eu sei que eu tenho que marcar na recessão baixa, né? O que vocês escutaram média ali, vocês entendam baixa. Arestas, o que eu acabei de falar. Agora a gente vai explicar o que são arestas. O que são? São a conexão entre o topo e a lateral. Então aqui eu tenho o topo, aqui eu tenho a lateral, é essa conexão entre o topo e a lateral. Ou podemos dizer também que é a conexão entre o ângulo de 90 e o ângulo de 0, além de ser a parte que dá sustentação a esse cabelo do topo. Por que a gente deixa aresta? A aresta não é só para deixar o cabelo mais quadrado. Ajuda, ela faz esse trabalho, mas o principal trabalho da aresta é dar sustentação para esse cabelo que está no topo, para ele não ficar sem ter onde cair. Então a nossa aresta é uma base de sustentação. Por exemplo, olha aqui o exemplo que eu usei. Eu fiz aqui, vocês viram, né? É a mesma coisa aqui, ó, do exemplo. Essa quina do travessão, ela está conectando a trave com o travessão. Bem ali onde está conectando, bem nessa quina, que aqui em Curitiba a gente chama de forquilha, é onde fica a nossa aresta. Então, assim, é a conexão entre a região temporal com as recessões. Coroa. Você vai falar, a rainha acabou de partir, então não vamos falar de coroa não, deixa quieto. Mas não tem nada a ver com esse tipo de coroa. O que é a coroa aqui para nós barbeiros? Ela é a conexão entre o topo e a parte posterior da cabeça. Então, assim, aqui essa parte posterior da cabeça com o topo. É a conexão. Mesma coisa das arestas, que é a conexão da lateral com o topo. A coroa é a conexão da parte de trás com o topo. Ou podemos dizer que é a região do vértex. Para ser mais científico o nome, é a região do vértex. Além de ser a parte que concentra o redemoinho do cabelo. Esse redemoinho aqui que todos têm. Outros podem ser agraciados como eu, que eu tenho mais 3. Um em cada canto e um no meio. Mas normalmente todo mundo tem esse redemoinho porque é por onde começa o nascimento do fio. Ok? Então lá, vocês escutaram eu falando agora aí várias vezes, conexão do topo com a lateral, conexão do topo com a parte posterior. E o que é topo? Topo é a parte superior que costuma ser cortada com tesoura, ou podemos dizer que é a parte que será preservada com as divisões para corte. Então topo é toda essa região onde fica o nosso penteado, onde a gente vai fazer um side part, um razor part, um undercut, um short fringe. Essa é a parte do topo, onde vai ser dado vida para esse cabelo na parte superior. Então aqui a gente tem um desenho para mostrar, mas como eu disse, vocês vão ver tudo isso na prática e vocês vão entender ainda melhor. Então ali a gente tem um desenho onde fica o topo, onde ficam as arestas e onde fica a coroa, visto de cima, visto de lado e visto de trás. Então vocês veem que a gente tem algumas regiões ali que precisam ser preservadas no corte para que a gente traga um resultado ainda mais satisfatório para o nosso cliente. Divisão. O que é divisão? É quando separamos uma área da cabeça. Essa divisão ela pode ser em ferradura, em V, quadrada ou de topo, como vocês vão ver aí em uma aula que a gente vai ter só sobre divisões. Uma aula teórica e uma aula prática. Ok? Então aqui a gente já tem um exemplo ali de uma divisão quadrada, uma divisão em ferradura, uma divisão em V. São divisões que eu não vou aprofundar muito aqui porque vocês vão ter
uma aula só sobre isso, tanto prática como teórica. Seção. O que é a seção? Seção ela é uma subdivisão onde já se tem uma divisão. É propriamente o local que você irá cortar depois de ter feito a divisão, seja ela em ferradura, em V e etc. Então assim, a divisão é para a gente separar a lateral do topo. E a seção vai ser pequenas divisões que nós vamos fazer para cortar essa lateral ou para cortar esse topo. Então assim, divisão é um todo e a seção é um pedaço dentro desse todo. Como aqui, ó. A gente tem uma divisão de topo ali em cima e na lateral a gente está vendo ali seções em 45 graus, o chamado over direction, que é um cabelo que a gente está direcionando ele para trás, para ele ficar bem maleável. Então aqui, essas partes vermelhas são as seções que estão dentro de uma divisão maior. Ápex e têmpora. Ápex é a parte mais alta do crânio, é a parte aqui onde está o topo da cabeça mesmo. Como a gente pode ver, o nosso crânio ele é oval. Então, se ele é oval, aqui nesse ponto vai ser o ponto mais alto, que se chama ápex. E a têmpora é a região da cabeça, também conhecida como fonte, essa região aqui das laterais. Ok? Vamos falar agora a gente vai entrar numa seara mais voltada a corte, né? Então, assim, a gente tem que desmistificar algumas coisas. E para você que é barbeiro, você precisa saber isso aqui. Você precisa saber cientificamente o que é cada coisa. O seu cliente ele não vai saber. Então, você precisa saber para você entender das coisas. Então, a gente tem a graduação e tem o degradê. Primeiro, vamos falar sobre a graduação. Graduação, o que ela é? É o conjunto de divisões em uma escala graduada. Exemplo, corte começando com o pente 1, chegando até o pente 3, onde se tem diferentes tamanhos, sem uma grande diferença do tom, sem diferença de cor. Então, se a gente começa aqui com uma máquina 1 e termina aqui com uma máquina 3, a gente vai ter uma diferença de tamanho, vai ter uma divisão em escala graduada, que é a ideia da graduação, mas a gente não vai ter diferença de cor. Então, assim, não dá para ver uma diferença muito clara. Então, ou até mesmo um corte feito todo na tesoura. Aquele corte que eu mostrei ali, o exemplo das seções, o over direction, você vai ter o cabelo daqui de cima mais alto que o cabelo aqui de baixo. Isso também se torna uma graduação, ok? E agora o degradê, o famoso degradê. O degradê, o que ele é? É a modificação gradual de matizes, tons visuais. Esse é a parte científica, o que é degradê cientificamente falando. Um exemplo aqui, um corte começando com a máquina 0 ou até mesmo navalha ou máquina shaver, né? Terminando no pente 2, onde é possível ver diferença de cores. Então, assim, nesse corte a gente vai ver branco, cinza e o preto. Então a gente consegue entender uma diferença de cor. De longe a gente consegue ver essa diferença de tom, não só de tamanho. Ela tem diferença de tamanho, mas tem a diferença de cor também. Então, num degradê a gente precisa ter a diferença de tons. A gente não pode ter essa diferença. Por que eu estou explicando o que é graduação e o que é degradê? Porque vai ter cliente que vai chegar para você e falar, cara, eu quero um degradê. Se você não se atentar, olhar para aquele cliente, entender como que ele é, e você já mandar a ficha no degradê, você vai fazer um degradê da 0, a hora que você passar a máquina 0, o cara vai olhar e falar, o que você está fazendo? Então, um degradê, você pediu um degradê. Ele, não, cara, eu queria um degradê começando da 1, começando da 1,5, tem cliente que já pediu o degradê começando da 2. Então, assim, não tem diferença de tom. Então, você chega e fala, cara, você quer um degradê começando da 1, começando da 2, começando da 1,5? Porque você sabe, você barbeiro sabe, você é profissional dessa área, então você precisa saber, seu cliente não. Então assim, você sabe que isso é uma graduação, que não é um degradê, mas você, como sabe que seu cliente é leigo nisso, você precisa perguntar, ok? Então a gente está vendo aqui agora exemplos. Então aqui é uma graduação, vocês conseguem ver ali na foto o cabelo começando mais alto, terminando mais baixo. A gente tem uma
tonalidade totalmente diferente? Não, a gente consegue ver que lá embaixo é menor e lá em cima é maior, mas a gente não tem uma diferença de tons muito grande ali, muito gritante. Então, agora a gente vai, ó, uma graduação feita toda na tesoura, a gente consegue ver também que a parte lateral mais alta tá maior esse cabelo, por isso eu consigo jogar ele para trás, e aqui perto da costeleta tá bem mais baixo, então isso é uma graduação, você conseguir vir diminuindo o tamanho sem ter uma clara e diferente tonalidade. Aqui já começa a ser um degradê. Você consegue ver ali o branco, o cinza e o preto lá em cima. Então aqui ele é um degradê começando da máquina zero. O degradê começando da máquina zero ele não é o mais claro, mais evidente dessa diferença, mas você já consegue ver, ó. Então ali a gente consegue ver a parte branca bem embaixo, a parte cinza bem na parte do meio e lá em cima nas arestas, conectando o topo do cabelo, a gente tem esse cabelo mais preto. Uma diferença clara de tom. Aqui a gente tem mais ainda. Por quê? Porque esse degradê ele foi finalizado na navalha, na shaver ali. Então assim, é a máquina mais baixa que a gente tem. Então ali a gente tem muito claro o branco, o cinza e o preto. Então aqui a gente tem um degradê oficial real. Não tem como isso não ser um degradê. Ok? Entenderam essa diferença agora? Quando chegar um cliente, ele não vai saber falar para você, cara, eu quero uma graduação começando da máquina 1. Não, ele vai falar para você, eu quero um degradê, porque ele é leigo, ele acha que isso se torna um degradê, ok? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre square shape. O que seria square shape? Simplesmente seria uma forma quadrada, na tradução literal ali, né? Você notou que quando a gente fala de recessão, foi dito para não subir a máquina além da recessão média? Afinal de contas, a conexão entre ela e a recessão alta é quando a cabeça começa a arredondar. Vocês já perceberam que passando a mão, ó lá, a nossa cabeça, ó, ela vem e ela arredonda. Então, aonde começa a arredondar, geralmente está a nossa recessão média. E por isso que a gente não pode subir muito a máquina nessa parte, porque a gente vai tirar a aresta. Além disso, qual que é o motivo de se preservar a forma mais quadrada? Vamos lá, a forma mais quadrada é a que representa a forma ou beleza masculina, ou seja, traz mais harmonia ao rosto masculino. A gente não tem muitos casos de muita gente nascendo com o maxilar bem quadrado, com o rosto bem quadrado. Então, assim, são poucos homens que nascem com essa dádiva aí, né? Você pode pegar os galãs aí de Hollywood e a grande maioria deles tem esse maxilar mais quadrado, esse rosto mais quadrado. Por que daí eles são considerados galãs? Porque essa forma mais quadrada traz uma beleza masculina mais realçada, assim. Então, o que a gente pode fazer? Se a gente não tem o rosto quadrado, se a gente não tem essa forma, esse maxilar bem marcado, a gente pode trazer esse equilíbrio para o rosto, deixando esse rosto mais quadrado sem fazer uma harmonização facial. A gente pode, deixando o cabelo mais quadrado, a barba mais quadrada, a gente consegue dar uma impressão de um rosto mais quadrado. Então aqui, como nem todos os homens, como eu disse, nem todos os homens têm esse formato, o formato de rosto a gente precisa buscar. Então aqui a gente precisa e devemos, né, buscar preservar as arestas e as coroas, e a coroa do cabelo. Então veja no exemplo, aqui no próximo slide tem um exemplo, cara, que é surreal, assim. É um cliente que apareceu para mim e ele veio querendo um flat top, que a gente já viu aí, viu ou vai ver uma aula aí sobre os tipos de corte, você vai entender melhor o que é o flat top. Então assim, vocês vão ver que a aresta ela faz diferença até num corte afro. Então vamos lá, né? Ó, o Samuel, ele chegou para mim com um corte desse jeito. E ele queria um flat top, um cabelo bem quadradinho. Mas vocês podem ver ali, ó, que na lateral aqui, nas laterais, subiram demais a máquina. Ele ficou com o cabelo só na metade da cabeça. E olha como deixa o rosto dele bem oval. Bem oval.
Aqui a gente já estava fazendo esse trabalho, a gente foi indo devagarzinho, ainda faltava um pouquinho aqui nas arestas dele, aqui nessa região, para ficar bem quadrado, mas olha a harmonia que já trouxe para o rosto desse cliente. Ele já ficou com o rosto, eu disse para ele, cara, ele tinha 16 anos na época, eu falei, cara, você já subiu um pouquinho a sua idade aí, já parece um pouquinho mais velho. Por quê? Porque a gente preservou as arestas, a gente começou a buscar um formato mais quadrado para esse cliente. Entendido isso sobre square shape, sobre formas quadradas, porque devemos preservá-las e buscá-las, agora a gente vai falar sobre texturização, que é uma coisa que a gente utiliza demais, que ela é feita para dar leveza ao cabelo, trazer um melhor encaixe, tirar um aspecto reto que o corte deixa. Então, se você cortar com a tua tesoura de corte, seja ela fio navalha ou fio laser, aquele cabelo vai ficar reto. Simplesmente a gente dá vida ao corte. Então, todo corte a gente precisa texturizar. Aqui a gente vai apresentar 3 técnicas muito utilizadas, tem várias outras técnicas, mas aí são técnicas mais avançadas que para vocês que estão começando não é muito importante a gente se ater a isso agora. Vamos se ater às coisas que a gente precisa para que você vá para o mercado, saiba fazer um trabalho muito bem feito e que você consiga começar a faturar, né? Depois vocês fazem umas especializações aí, fazem uns cursos de aperfeiçoamento e aprendem outras técnicas, beleza? Então nessas 3 que a gente vai falar aqui, tem o desfiar, o repicar ou deep cut, o picotar ou point cut. Então vamos lá. Vamos começar com desfiar, né? Ela é uma técnica que retira volume feito com a tesoura dentada, ou tesoura de desbaste, ou tesoura de dente, tira volume, depende da região que você tá, ok? Usar a tesoura até 2 dedos de altura, não utilizar na raiz, senão traz efeito contrário. Por quê? Qual que é o objetivo da tesoura dentada? Pelos dentes, ela tira um fio sim, um fio não, fio sim, um fio não. Então ela vai tirar volume, ela vai tirar peso. Se eu for e vir bater bem na raiz e eu vou tirar um fio sim, um fio não, esse meu cabelo ele não vai ter a sustentação necessária para ele cair leve. Então esse cabelo ele vai ficar arrepiado. E se ele ficar arrepiado, ele vai dar uma impressão de maior volume. E não é o que eu quero na minha texturização. Então por isso sempre a gente vai pegar no máximo 2 dedos. Então é daqui para cima. Isso aqui eu vou texturizar. Ok? Nunca na raiz. A não ser que você queira acrescentar um volume desnecessário. Aqui a gente tem uma foto para vocês terem lógica, mas vai ter aula específica só de texturização prática ali para vocês entenderem, ok? Ó, vocês conseguem ver que eu estou utilizando 2 dedos de cabelo e estou tirando só o volume desse cabelo, ok? Agora a gente vai falar da técnica de repicar, ou também conhecida como deep cut. Ela é uma técnica que cria movimento ao cabelo, mas não tira muito volume. É feita com tesoura só fio navalha. Fio laser a gente não consegue utilizar para fazer texturização. Então por isso que a fio navalha é uma tesoura mais usual, mais tranquila para você ter no seu dia a dia. Se você for escolher só uma, escolha a fio navalha, como eu já passei para vocês ali na aula sobre materiais, né? E utilizar a tesoura sempre em 90 graus. Então a gente lembra que 90 graus é assim. Então eu vou utilizar a tesoura sempre a favor desse fio, em direção do fio, para que eu não crie dente. Ok? Então é dessa forma conforme a foto, né? Como eu já expliquei, vai ter uma aula prática disso. Então vocês vão ver essa forma de texturizar, mas é nada mais do que a gente entrar com a tesoura no sentido certinho do fio. Então assim, se eu puxo o fio e o fio tá para cá, eu não entro reto, porque senão eu vou criar um dente. Ele tá para cá, eu vou entrar por aqui. Eu tenho que entrar reto nesse fio, ok? Em 90 graus. Agora, picotar ou point cut. É uma técnica que cria uma textura mais moderna, criando alguns dentes, feito com a tesoura fio navalha também. Você vai utilizar a diferença da point para deep cut
é que você vai utilizar aqui a tesoura em 45 graus. Então, em vez de você utilizar ela reta, você vai utilizar ela assim, vindo na diagonal. No máximo, também 2 dedos de altura. Então, ó, vocês podem ver nessa foto que tá vendo os dentezinhos que criaram ali e como a minha tesoura tá vindo em 45 graus? Então, isso eu vou criar dentes e vou... A hora que você penteia, você fala, mas eu criei um dente ali, cara, e agora? Como vai ficar esse cabelo? A hora que você penteia, você vê que esse dente que você criou faz com que aquele cabelo tenha um volume bem bacana, uma textura bem bacana ali pro seu dia a dia, ok? Falamos agora de texturas, vamos falar sobre movimentos de máquina. Aqui a gente já está chegando para a parte final aqui dessa aula do dicionário do barbeiro, né? Então, assim, vocês vão escutar muito eu falar sobre C-motion, ou movimento em C, ou movimento em pá, depende da região que você está. Então, o que é o C-motion? É uma técnica que será utilizada em cortes feitos com máquina. O C-motion ajuda você a cortar o cabelo necessário em uma região que se faz necessária, sem que você acabe ferindo alguma parte que naquele momento não se faz necessária. Gravem esse nome porque irão ouvir muito. Então o C-motion nada mais é que aquele movimento onde a máquina entra, tira o cabelo necessário e a hora que ela não precisa mais ela sai. Mas fica tranquilo que vai ter aula prática disso também. Depois a gente tem o movimento reto. É uma técnica que utiliza em corte feito à máquina também, né? Assim como o C-motion que a gente acabou de falar. O movimento reto ele é utilizado para marcar o local do seu interesse, bastante utilizado principalmente no degradê. Vocês vão ver isso na prática. Então, o movimento reto, você vai vir com a máquina reta e você para no local onde você quer deixar marcado. E aí, com o C-motion, você vai tirar essa marca, ok? E aqui a gente tem o acabamento, o pezinho, o perfil, depende da região que você tá. Então, se falar em acabamento, se falar em pezinho, se falar em perfil, você sabe o que é. O acabamento do cabelo, ele é popularmente chamado de pezinho em diversas regiões, ou perfil também. Quando ouvir falar em pezinho, será a área do acabamento do cabelo. Então, o acabamento frontal, isso aqui é o meu acabamento frontal, pode ser essa parte aqui também, aquele corte mais militar, mais raspado, que as pessoas gostam que você tire essa área. O acabamento lateral, então sobre as orelhas e pescoço, e na parte posterior deixando retinho. Esse é o acabamento, esse é o nosso famoso pezinho. Então, essa aqui foi a nossa aula do dicionário do barbeiro. Agora vocês estão craques, vocês sabem todas as nomenclaturas que a gente vai utilizar, que vocês irão ver nas aulas práticas ou em outras aulas teóricas mais pela frente. Então é isso, pega esse material, a apostila dessa aula vai estar aqui embaixo dessa aula, você pode baixar ela, você pode imprimir e vai ter um espaço para anotações, anotem o que vocês quiserem, rasurem, rabisquem mesmo, mas entendam todos esses pontos para que cheguem em determinadas aulas vocês lembrem. Putz, olha, ele está falando que é para passar a máquina em tal recessão, ele está falando que a gente vai usar a técnica de picotar, ele está falando sobre o movimento em C, o C-motion. Então, assim, vocês precisam entender essas nomenclaturas para que a gente possa ter sucesso nas aulas práticas. Beleza? Então espero que vocês tenham aproveitado essa aula e aguardo vocês na próxima aula.